Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Concursos e Carreiras. Sim, esse podcast agora tem um nome, viu, Matheus? Tem nome agora o podcast, viu? No episódio passado não tinha nome ainda não. Mas agora tem um nome, Podcast Concursos e Carreiras. Hoje eu trouxe como convidado aqui meu amigo, né, um cara de altíssimo nível aí, enfim, vai contar a história dele aqui pra gente também. Abelardo Neves. Abelardo, seja bem-vindo, meu velho. Opa, Paulo. Prazer, rapaz. Bom, Obrigado, viu, meu irmão? que é isso, fico honrado aí com o convite. Espero poder contribuir e inspirar aí os concurseiros e Maravilha, concurseiras, né? Nessa maravilha, vida maravilha. aí. A tua agenda é desafiadora, né, velho? Pra, pra trazer aqui Sim, foi sim, complexo, sim, foi sim, complexo. foi. Mas deu certo, né? Último dia útil do ano. A Pois gente é, conseguiu pois é. para fechar 2023 com chave de ouro aí. Não, show, vai ser. 29 de dezembro. Vamos embora. Gente, Abelardo, além de ser também concurseiro das antigas, o cara aí aprovado num dos concursos mais difíceis do país, ele também é irmão e sócio de Guilherme Neves, que a galera aí deve conhecer, né? Que é grande professor de matemática, que eu considero pessoalmente o melhor professor de matemática desse país. Falo isso sem medo, tá? Não é puxação de saco, não. Eu realmente considero e indico para os meus alunos também. Mas eles são sócios também lá na Escola de Exatas. Então, a gente tem aqui muita conversa hoje, para além dos concursos, né? Da tua carreira, tal, da tua história, Sim, mas também sobre a Escola de Exatas, essa trajetória aí de vocês, né? sim, 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 sim. A Escola de Exatas aí ajudando milhares de concurseiros aí, né? Notadamente na área fiscal, de controle, área policial. Estamos contribuindo muito aí para a aprovação desse povo e principalmente 2024 vem muita coisa boa aí, né? Uns concursos fiscais, eventualmente o concurso da Polícia Federal e a hora de começar agora, né? Com certeza, com certeza. Vamos virar o ano aí. Hoje é o último dia útil de 2023. Pessoal começar aí na primeira semana de janeiro já com todo o gás. É isso aí, velho, é isso aí. Mas aí, conta aí como é que começou esse negócio de concurso na tua história, tal. Foi coisa de família? Teve incentivo aí dos pais? Como é que foi? Totalmente incentivo dos meus pais, né? Eu ainda estava na faculdade de administração, né? Primeiro, a primeira coisa, eu cheguei a cursar metade do curso de engenharia na Federal, depois fiz uma mudança de carreira, né? Assim, ó, apesar de eu sempre, assim, né? Eu e Guilherme, né? A gente sempre, a gente foi forjado ali na questão da base matemática, né? A gente sempre gostou, né? De matemática, desde pequeno nossos pais incentivavam a gente, né? Essa questão e a gente pode até depois entrar um pouco mais a fundo nisso, né? Porque matemática, português e matemática, eu acho que são os grandes pilares, né? Se você é bom em português e matemática, você tem uma grande chance de conseguir desempenhar bem em todas as outras matérias. O contrário é que nem sempre é verdadeiro, mas se você tem uma boa base em português e matemática, você vai conseguir deslanchar. E os nossos pais sempre investiram na gente nessas duas matérias. E aí eu, por, né, ter desempenhado bem, assim, né, nessas duas matérias, terminei escolhendo engenharia, né, na época do vestibular, e por gostar de matemática. Mas chegou lá, a história era outra, né? Eu fiz engenharia da computação, passei, era um dos vestibulares mais concorridos ali na época, né? 2001, por aí na Federal, Uhum. tinha ciência da computação e tinha sido recentemente criado o curso de engenharia da computação. Eu Eu não lembro sabia nem o disso. que era uma coisa nem a outra, mas eu gostava de matemática, gostava de física, passei no curso. Mas chegou lá e era linguagem de programação, um cara de coisa. Tinha um pessoal nerd lá que eu tava acostumado, não sabia nem o que era, mas fui levando tal, depois vi que não era minha parada era outra e terminei fazendo vestibular de novo ainda, na época fiz o vestibular da UPF, ECAP, né, me formei em administração. Eu ainda estava no curso de administração e estava empolgado lá com aquela coisa de trabalhar em empresa, estava numa empresa privada na época e subindo na carreira. Aí meu pai, pô, esquece isso aí, vai fazer concurso e tal. Terminei saindo da empresa e parando tudo para estudar. Isso Por, quando por- estava ainda na faculdade ou depois de se formar? eu estava perto de me formar. Eu estava faltando 6 meses para me formar. Estava numa ascensão, numa empresa privada. E aí foi aquele ponto de inflexão, né? Aí tive que tomar a decisão. Assim, meus pais incentivaram, eu fiquei pensando. Terminei pedindo demissão na empresa e parei tudo para estudar, para concurso. E meus pais são servidores públicos de carreira, hoje estão aposentados os dois, mas os dois eram servidores.
Então foi total influência deles. Assim, se eles não tivessem me incentivado, talvez minha trajetória tivesse sido totalmente outra, né? É Mas foi engraçado assim. esse negócio, velho. Tu tá falando aí da história dos teus pais e tal, né? E os dois sendo servidores. Eu passei por uma situação parecida. Eu passei assim, eu era criança, né? Mas assim, a minha família passou por uma situação parecida em termos de incentivar, né? A fazer concurso e tal. Só que isso veio de uma história meio triste, sabe? Que foi assim, ó. Vê que doideira. Eu era menino, assim, pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos. Meu pai trabalhava numa empresa de beneficiamento de gás, chamada Liquid Carbonic, que era uma empresa grande aqui no Nordeste, assim, de maneira geral. E ele era um cara que chegou a um nível lá de ascensão, assim, nem tinha terminado a faculdade ainda, né, ainda novo e tal. E ele foi convidado para assumir uma posição executiva lá, para gerenciar a construção de uma fábrica nova lá em Sergipe. Aí a gente se mudou, família toda, né? A gente foi para Sergipe e tal. Só que a minha mãe tinha feito concurso do Banco do Brasil. Ela, na época, era servidora do INSS. E ela tinha feito concurso do Banco do Brasil. E foi chamada quando a gente já estava lá, para Recife, né? Aí ficou naquela, né? Ah, não vou porque tal. E eu era pequeno ainda, minha irmã então era bebezinha, né? Aí ficou naquela tal, mas sentiu que devia. Aí começou a doideira, porque minha mãe vinha para Recife segunda-feira de madrugada, passava a semana toda, sexta de noite pegava um ônibus, ia para Aracaju, viajava a noite toda, né? Aí ia para Aracaju e ficava nesse negócio. Aí foi complicado, foi difícil, mas ela sentia que tinha que fazer. Aí, depois de um ano a gente morando lá, a fábrica ficou pronta e meu pai foi demitido. Assim, do nada, do nada. E aí a gente voltou. O que salvou a família foi minha mãe não ter largado o Banco do Brasil, não ter deixado de tomar posse do concurso dela, entendeu? Massa. E aí isso levou o meu pai depois a estudar e a também passar no Banco do Brasil e trabalhar lá e tal, e os dois trabalharam muito tempo lá. Legal. Aí, às vezes a gente fica assim, ah, mas a pessoa tem que escolher a própria carreira, porque cada um tem o seu caminho, cada um não sei o quê. Beleza, realmente, né? Cada um tem seu caminho, cada um vai tomar as suas decisões. Agora a gente também tem que olhar a história dos pais da gente, né? Da geração anterior, e olhar com carinho, para entender o que eles passaram e o que é que a gente pode tirar disso pra gente, né? Para nós dois aqui, essa influência funcionou, né? Totalmente, totalmente. Porque assim, nessa época eu não tinha maturidade alguma, né? Hoje, né? Depois que passou a história, né? Hoje faz totalmente sentido. Mas na época não fazia sentido. Mas eu confiei, né? Uhum. Vamos dizer assim, no conselho dos meus pais e terminou dando certo. Então foi fundamental. Assim, foi fundamental. Foi fundamental. Se eles não tivessem me dado esse aconselhamento na época, a minha história tinha sido totalmente diferente. Aí tu largou o teu emprego lá na empresa. Larguei na empresa e parei, me dediquei full time a estudar, né? E terminou que foram surgindo, logo depois, surgiram as oportunidades nos concursos e eu consegui rapidamente passar num primeiro, aí já, né? Do ponto de vista financeiro ali já Deu aquela até estabilizada. superou, que eu ganhava na empresa, rapidamente Na superou. primeira aprovação, Na logo. primeira aprovação, rapidamente superou. Qual foi esse primeiro concurso? Esse primeiro concurso foi um concurso lá em 2008, para a Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. Ah, sim, sim, sim. Ela Tava sendo criada, né? estava sendo criada, ela ficava como órgão dentro da Secretaria da Fazenda. Sim. Ela era acho que um departamento dentro da Secretaria da Fazenda, Uhum, e ela tinha sido recentemente criada como uma Secretaria Especial da Controladoria. uhum. Tinha um status assim de secretaria especial. E um pouco depois, acho que saiu a lei, aí criou ela como uma secretaria mesmo de Estado Que é até hoje, específica, né? e até hoje a Secretaria da Controladoria. Na época ficava ali naquele Palácio Frei Caneca, né? A vice-governadoria ali na Avenida Cruz Cabugá, Sim, sim. que hoje, infelizmente, você passa lá, o prédio tá Tá abandonado. Mas na época era um prédio ativo, funcionava a controladoria é lá, bonito ali. funcionava ali vários departamentos da Secretaria da Fazenda, a gente Uhum. lá e tal. Isso foi um concurso, aqueles concursos temporários. Ele valia você ficava 4 anos, Uhum. né? Mas era um concurso para auditor da controladoria, Sim. temporário, mas era. Eles foram fazer um outro concurso efetivo, eu acho que foi em 2009, Isso, que 2010, foi por aí, né? aí foi outro concurso que eu passei nesse, que era temporário, e já havia, né, o planejamento ali, já estava sendo construído o planejamento para fazer o concurso definitivo, né, aí teve uma lei complementar estadual que estabeleceu as carreiras, né, Uhum. essas carreiras da área de planejamento, gestão,
Tanto é que foram criadas 3 carreiras, né? A de analista de planejamento, analista de administração Sim. e analista de controle interno. Aí os 3 concursos aconteceram na minha mãe. Então, vamos lá, eu passei nesse de auditor temporário, acho que um ano e pouco depois, foi 2009, isso mesmo. Uhum. Aí surgiu esse, você podia até fazer as 3 provas e tal. Eu terminei passando para secretaria de administração, para analista de administração e para analista de controle interno. Sim. Aí eu podia escolher, terminei escolhendo controle interno, porque eu já era do concurso anterior, já conhecia o pessoal. Tava em casa, né? Estava em casa, já conhecia as A atividades. remuneração era a mesma, né? Até hoje é a mesma, né? A remuneração é a mesma. Assim, são carreiras irmãs, vamos dizer assim, né? Inclusive, na época que eu passei, era um bom concurso e tal, mas hoje está muito melhor do que quando eu entrei. Depois, Hoje tá bem interessante. tá bem interessante. Deram uma melhorada lá. Eu não sei detalhes, mas assim, melhoraram a lei lá. Eu tenho um pouco mais de detalhes, porque eu tenho contato com a galera da Controladoria do Estado. Eu fui até dar uma palestra lá no Eu tenho encerramento muitos desse amigos lá. Eu tenho muitos amigos lá. Olha Eu aí. vi uma foto tua lá com o pessoal lá. Pois é, né? Conheço aquela galera toda. Tem uns ali que trabalharam comigo desde o primeiro concurso Do temporário lá, temporário e depois tal. passou. Pô, tem uma galera muito boa lá Mas todo mundo que praticamente trabalha. ali. Porque parte do meu trabalho na CGU hoje, aqui na regional, é trabalhar com o Estado e com os municípios, né? Então a gente tem muito contato, muita coisa que a gente faz em parceria com a galera da Controladoria do Estado e tal. A ouvidoria, eu acho que não era dentro da controladoria. Hoje é, né? Hoje é. Né? A ouvidora hoje quem é mesmo? Ouvidora, lá chama. Zélia, não. Não, era Zélia até pouco tempo atrás, é Elisa. Maria Elisa Elisa. Marcelino. Que tu deve conhecer também, né? Que é dessa época aí também. É muito minha amiga também, Não. uma querida. Vou trazer a Elisa aqui. Elisa, se você estiver assistindo a gente, já se sinta convidada, viu? Para um episódio do podcast Concurso e Carreiras, tá? Para estar aqui com a gente depois. Eu vou convidar a Elisa, eu vou arrastar ela para cá também, para contar essas histórias todas da Controladoria do Estado, que é bem interessante. É interessante. Esse negócio, hoje a Controladoria do Estado funciona no Espinheiro, né? No Espinheiro. Na Santa Elias, né? Rua Santa Elias. Um prédio bem legal tal. Prédio- É um prédio próprio deles ali. Né? Exatamente. Prédio legal, novinho, assim, né? Bem legal. Hoje, salvo engano, na tabela salarial deles, a galera começa. Quem tem pós-graduação, especialização e tal, tem uma gratificação a mais e começa ganhando aí na faixa dos 12 mil, né? 12, 13, né? É mais ou menos isso. Muito bom. Baita salário, né? Baita salário. Baita salário. Melhorou muito em relação à época que eu entrei. Uhum. Na época que eu entrei era um bom concurso e tal, mas não era aquele que, pô, se eu ficar aqui vai resolver minha vida. Tanto é que eu passei nele Uhum. e continuei estudando para um concurso que pudesse realmente definir. Mas se na época, vê como tudo, um detalhe às vezes muda, às vezes sua trajetória pro resto da vida, né? Uhum. Se na época que eu passei a carreira fosse como é hoje, talvez eu tivesse ficado lá, talvez eu tivesse parado de estudar, talvez mesmo passando no BNDES, eu não tivesse ido para o Rio para assumir o BNDES. Certo. Porque certamente tinha eu esse não teria problema, ido. né? Tinha essa... Certamente eu não teria ido para o Rio. Por mais que o BNDES seja uma carreira bem melhor. Não, lógico. Mas talvez eu não fosse enfrentar essa coisa de ir para o Rio, deixar minha família aqui e tal. E isso é um negócio interessante, bicho, porque quando eu resolvi criar esse podcast aqui, eu pensei, eu não vou falar só de concurso. Porque, pô, falar de concurso, muita gente fala. Quem quiser me ouvir falando de concurso, vai lá, vai pro YouTube, vai pra onde quiser, né, pro Instagram, sei lá. Eu tô lá o tempo todo falando de concurso. Eu disse, não, aqui eu quero falar de mais coisas. Então, eu não vou trazer aqui só pessoas que foram meus alunos, foram aprovados, não sei o quê. Não, eu quero trazer pessoas que são de carreiras diferentes, que têm experiência diferente para compartilhar aqui também e tal. Aí, eu fico pensando nisso, que quem estuda para um concurso de alto nível, que era o teu caso naquela época, foi o meu caso, né, vários anos atrás também e tal, você não pensa só, eu vou passar nisso e vou ganhar tanto. Não é, vai muito além. Tem muitas variáveis envolvidas. Pois é. Por exemplo, Essa questão de morar em outro vamos lugar. comparar hoje, né? O salário atualizado hoje dessa carreira estadual com essa outra, com a carreira federal, que é a que eu estou hoje. É incomparável, né? A minha carreira federal é bem melhor do que... Mas, trazendo para a situação hoje, se a situação fosse hoje, mesmo assim, eu colocaria outras variáveis na balança ali, né? Minha família toda está aqui. Essa questão de se mudar mesmo. A família da minha esposa toda aqui. Aqui a gente tem um custo de vida menor, bem menor do que... Hoje em dia vocês têm filhos, né? A gente tem filho, então tem uma série de outras variáveis que você tem que colocar na balança, né? Não é puramente uma coisa salarial, né? Fora isso, as atividades que você desempenha, né? Se identificam com aquelas atividades, tem uma série de outras coisas envolvidas. Eu
andei recebendo convite para voltar para Brasília agora recentemente. Ah, não, vem assumir essa função, aquela outra, não sei o quê. Mas no fim das contas a gente vai, se você colocar na ponta do lápis, for fazer conta, pô, vale a pena. Vale a pena, mesmo Brasília sendo um lugar mais caro para morar, não sei o quê. Ah, mas vale a pena, vai ganhar tanto a mais, não sei o quê. Para. Só que, bicho, qual é o custo hoje de eu, sei lá, privar meus filhos da convivência com os avós, com os tios, com os primos, entendeu? É assim, pô, será que é isso mesmo que eu devia fazer nesse momento aqui de vida que a gente tá, que eles ainda são crianças, não sei o quê? Não me parece fazer muito sentido, né? E aí, toda vez que a gente pensa num concurso de alto nível, eu digo de alto nível por quê? Porque uma coisa é, sei lá, eu fui para Brasília, eu e Paola, a gente não tinha filho, né? Tinha nada para ganhar muito menos do que eu ganho hoje, né? Mas valia a pena. Por quê? Porque, pô, a gente tava no começo da vida ali e tal. Aquele concurso ia ser uma mudança importante, apesar de ser um concurso nível médio, né, e tal. Mas ia ser uma mudança importante pra gente e, pô, a gente foi massa. Mas cada momento de vida é diferente. Então, quando a gente estuda para um concurso de alto nível, tem outras variáveis que a gente leva em consideração, né? Total, total. Sem falar, mais um detalhe, né? Assim, uma grande coisa que pesa para os concurseiros, às vezes, é, pô, onde é que eu vou ficar lotado, né? Sim. Então, por exemplo, esse concurso, voltando ainda ao concurso lá da controladoria, são raros os concursos em que você consegue passar e trabalhar na cidade que você mora. Quanto maior o salário, mais difícil é. Esse concurso da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco é um concurso que une uma boa remuneração, e no caso eu sou de Recife. Eu continuaria morando em Recife, trabalhando em Recife, Uhum. né, e numa boa carreira. Isso é muito difícil. Porque às vezes, mesmo um concurso bom, por exemplo, Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, Sim. é difícil você conseguir ficar lotado inicialmente em Recife. Sim. Né? Eventualmente você vai para o interior e depois, ao longo do tempo, você vai voltando. A galera consegue fazer assim, plantão. Aí o cara, mas também trabalhar com plantão, para quem tem filho, para quem tem também é complicado. Mas o cara vai fazer plantão, imposto fiscal na estrada no meio do nada. Tá? Então isso é uma outra variável que às vezes fica oculto ali, fica fora do radar da galera. Porque, por exemplo, é isso. Então, é difícil você ficar na sua cidade, né? É difícil você começar a carreira numa capital, ainda mais essa capital sendo a sua capital. É difícil. E esse concurso eu não sei nem se tem perspectiva de ter um concurso para a controladoria do Estado de novo. Se não tiver, fica o recado aqui, viu? Pra galera. Se não tá. Bota aqui, Matheus. Pronto. Fica o recado. Bota na 1 aqui, Matheus. Isso. Fica o recado pra galera da Controladoria Geral do Estado, viu? Faça um novo concurso, minha gente, porque o último concurso que teve foi esse que Abelardo passou em 2000. Foi o último, não teve outro, não? Teve não. Foi o último concurso da Controladoria Geral do Estado. Faça um outro concurso que tá precisando. Eu sei que a situação lá tá complicada de gente e tem muito concurseiro aí da área de controle que tá esperando com muito carinho uma oportunidade de passar no concurso bom e de continuar aqui em Recife, né? É um concurso que une várias coisas boas nele, né? Então é isso. Então foi mais ou menos essa trajetória. Aí o concurso do BNDES foi o próximo? Nesse mesmo ano, 2009, eu fiz o concurso do BNDES. 2009, né? E passei. E só que aí teve um tempo, eles foram chamando aos poucos. Eu só fui ser convocado lá no final de 2011. Uhum. E nesse período, 2009 até 2011, fiquei na controladoria, né? Uhum. Fiquei na controladoria até o último dia antes de assumir o banco mesmo. Aí tu foi pro Rio. Aí fui pro Rio. Foi uma grande... E tu e Maria já eram casados, né? Nessa época. A gente tinha acabado de casar. A gente casou em novembro de 2011. A gente casou em novembro de 2011. O banco me convocou em dezembro. Aí eu vou contar até um detalhe curioso da história aí. Manda aí. E ver como estava a situação, né? Eu estava na controladoria. Eu tinha passado no concurso do banco em 2009. Só que o concurso do banco, ele era o seguinte. Ele valia por um ano. E eles podiam prorrogar por mais um ano. Certo. E esses 2 anos iam expirar no início de 2012. Certo? Já estava meio assim, era cadastro de reserva, uma coisa desse tipo. Não tinha nenhuma garantia, né? Não tinha nenhuma garantia. Assim, só traduzindo para a galera que não é tão experiente por estar assistindo a gente, né? O concurso para cadastro de reserva significa que não há vagas imediatas previstas naquele edital. Isso quer dizer que você pode ser nomeado ou não durante a validade daquele concurso. Então, o que tu está me dizendo, me corrija se eu estiver errado, é que a validade estava terminando e essa nomeação não chegava, então acho que tu já estava preocupado em não ser nomeado, né? Em não ser nomeado.
tinha essa preocupação de não ser nomeado, porque o prazo estava correndo, mas ao mesmo tempo existia uma expectativa grande. Por quê? Porque as convocações estavam num ritmo muito forte. Muito. Justamente para aproveitar esse finalzinho, né? Aproveitar esse final, o banco tinha passado recentemente por um plano de aposentadoria voluntária, então o pessoal da carreira antiga aposentou em massa, assim, Uhum. e esses concursos foram repondo, e o ritmo das convocações estava muito forte. E estava chegando na minha vez, mas ao mesmo tempo o tempo estava acabando. Eu estava naquela tensão, porque existia a possibilidade de simplesmente eu não ser chamado. Então vamos lá, acho que no início de 2012 ia expirar, a gente já estava ali em novembro de 2011, eu estava casei no dia 25 de novembro de 2011, e beleza, acho que faltavam 2 ou 3 pessoas para chegar na minha vez. E eu casei, 25 de novembro, a gente casou e viajamos de lua de mel para Buenos Aires. E beleza. Nessa época, pré-história, né, 2011, eu não sei a galera aí, mas eu não tinha smartphone não em novembro de 2011. Meu celular em novembro de 2011 era aquele Nokia lá. Uhum. Nokia pequenininho, né? Só mensagem de texto e tal. Era aquilo. Então eu fui para Buenos Aires, lua de mel, em dezembro de 2011. Eu fiquei incomunicável. O máximo que tinha era no saguão do hotel lá, tinha um computador. Aí podia checar os e-mails ali e Mas eu não chegava. Eu tava ali lua de mel, curtindo lá. Porque é o seguinte, antes disso, eu ficava todo dia, né? Dando F5 na tela. F5 na tela lá do banco pra saber. Às vezes dava F5, chamava um bocado de gente. Só que aí, bicho, eu tava de lua de mel, vou ficar uma semana aqui off, relaxando. E quando eu chegar, eu vejo. Também vão convocar, vou ter um tempo pra me preparar pra ir. Mas relaxei. Sim. E faltava ainda 2 ou 3 pessoas pra chegar na minha vez. Beleza. Nessa época, offline, fiquei lá, praticamente incomunicável. E a gente curtindo lá Buenos Aires. Tu sabe como pai é pai, né? Eu acho que se eu dava F5 na tela todo dia, acho que meu pai dava mais F5 na tela do que eu. E eu tô lá no meio da lua de mel, saí com Maria, tomei vinho, lá no restaurante. Quando a gente volta pro hotel, no meio da lua de mel, acho que a gente passou uma semana em Buenos Aires, no meio da semana, eu fui entrar no quarto do hotel assim, quando fui abrir a porta do hotel, eu não conseguia abrir a porta do hotel, tava emperrada a porta do quarto do hotel, quando eu vi o que era, tinha um cartão assim, um envelope debaixo da porta. Aí quando eu olhei assim, ligar urgente para o Brasil, ligar para o seu pai. Ele ligou pro hotel, deixou um recado lá. Ligar para su padre, né? Ainda tava assim, em espanhol, né? Aí eu, caramba, o que aconteceu, né, bicho? Eu nem me liguei, poderia ser. Aconteceu alguma coisa, ligar urgente, não tinha smartphone, não tinha nada. Alguém tá doente, alguém tá doente, bicho, aí, vamos lá. Aí peguei o telefone do quarto do hotel, aí pedi uma ligação internacional pro Brasil. Sentindo aquela faca entrar nas costas. Bicho, aí tal, aí liguei pra casa dos meus pais, na época a empregada atendeu e tal. Não, teu pai saiu, não tá em casa não. Só quando ele chegar. Aí, caramba, bicho. Aí beleza, aí esperei, aí de noite, liguei de novo. Aí ele, caramba, tu foi convocado, bicho, não sei o quê, parabéns, pô, não sei o quê. Ou seja, ele viu, ele ficou dando aí, me chamaram, eu tava no meio da lua de mel em Buenos Aires. Aí desci pro saguão do hotel pra pedir, pra acessar lá o computador do hotel. Aí entrei no site do banco, aí vi lá meu nome. Aí, bicho, já tava em lua de mel, em festa. Aí foi festa mesmo. Aí foi festa, curtindo o resto da lua de mel lá, e tirei foto lá no computador do hotel, comemorando. E, pô, aí foi fantástico, né? Assim, não podia ter sido melhor, apesar da tensão ali pô, o prazo tá acabando, não sei se vocês chamaram, mas não podia ter sido melhor a história, né? Assim, do jeito que foi. Aí, chegamos na lua de mel, direto para providenciar a documentação toda, para viajar para o Rio. Aí já fomos em dezembro de 2011 para o Rio para procurar apartamento. Aí explicando por que Rio, né? Porque o BNDES é um banco público federal e a sede administrativa principal, lá, mais de 90% dos empregados estão no Rio de Janeiro, que a sede é lá. A sede administrativa, né? Apesar da sede jurídica ser em Brasília, né? Pelo Instituto, mas o edifício de serviços do banco, assim, é lá. Historicamente, porque na época que o banco foi criado em 52,
A O capital, Rio ainda era capital, né? tem algumas estruturas estatais que Continuam lá no Rio, né? Petrobras é uma delas também. Né? Historicamente, porque o Rio era capital, né? Então Pois é. terminou ficando lá. E aí, no início de carreira, a gente tinha que ir para o Rio, né? Fazer o curso de formação e ficar lá. Agora me diz uma coisa, só para entender melhor como funciona o BNDES nesse sentido, né? Porque hoje tu tá em Recife, trabalha no BNDES aqui em Recife. Sim. Mas tem BNDES em todas as capitais? Não tem. Quais são as que O que tem? acontece? O banco é um banco de desenvolvimento, né? Não tem agências comerciais, vamos Sim. dizer assim, como tem outros bancos, né? Sim. Por exemplo. Então, é um banco que é um banco de fomento, né? Claro que existem operações indiretas, né? Em que o banco trabalha em parceria com bancos comerciais e o empresário consegue pegar essa linha por meio de um banco comercial, uma linha do sim. banco. Mas isso é uma coisa, né? Então, o banco não trabalha diretamente, não existem essas agências físicas distribuídas. Então, existe o prédio principal, que fica no Rio de Janeiro, e existem escritórios do banco só em mais 3 capitais. Em Brasília, em São Paulo e em Recife. É só isso. Então. Só isso. Entendi. Só tem escritório no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Recife. Isso e essa pesou? foi a única razão. Isso pesou Pronto, era totalmente. isso que eu Eu ia só perguntar. fiz o concurso. Por que eu fiz o concurso? Porque eu li no edital que existia um escritório em Recife. Aí disse, bom, pode ser que demore, Pode ser que demore. mas existe a possibilidade, né? E demorou 5 anos para eu conseguir voltar para Recife. Mas consegui, né? Terminou. Aquela informação que estava no edital foi determinante para eu ter feito. Né? E com a perspectiva de um dia voltar. Foi difícil para caramba voltar, mas voltei. Hoje eu estou aqui e tal. Mas foi fundamental. Essa informação tá lá no edital. E isso é um negócio que faz diferença, né? Na hora de você tomar essa decisão, tem carreiras que estão bem distribuídas, como a CGU, por exemplo, que está em todas as capitais. Então, assim, beleza, eu sou de Santa Catarina e quero um dia voltar a morar em Florianópolis. Ok. Você faz o concurso da CGU, por exemplo, você faz, fica em Brasília um tempo, sei lá, né? Uma hora você consegue essa remoção e você vai morar lá. Agora, se você for do Banco Central, por exemplo, aí não tem Florianópolis, né? Tem Porto Alegre, tem Curitiba, tem Fortaleza, Recife, Salvador, Belém, né? Mas Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas Florianópolis, por exemplo, não tem. Sei lá, o cara é de Maceió, não tem. E quando você resolve fazer um concurso de alto nível, para ser seu último concurso, né? Concurso definitivo ali, você precisa levar isso em consideração, né? Precisa fazer também seu dever de casa, dar sua pesquisada ali, ver o que é que tem, o que é que não tem, o que é possível, o que é que não é. Tem carreira que tá só em Brasília. A gente tava falando aqui antes de começar o podcast, que é o caso do Tesouro, por exemplo, né? A STN, Secretaria do Tesouro Nacional, essa tá só em Brasília. Apesar de haver a possibilidade de você permutar e ir para CGU, né, e tal, mas essa é uma outra história. Quem quiser, eu posso gravar um vídeo depois sobre isso, né, contando como é que isso funciona. Mas essa decisão de fazer um determinado concurso, de estudar, se preparar para ele como um concurso definitivo, precisa levar em consideração também esses aspectos aí. Se você não convive bem com a possibilidade de nunca voltar para sua cidade, então talvez aquela carreira ali não seja para você, né? Sim, total. Só tem um detalhe nessa história toda que eu acho que é importante colocar, né? Porque assim, às vezes o pessoal conta as histórias aí, né, de sucesso, mas o cara não conta o detalhe, né? Assim, o BNDES hoje é um dos melhores concursos do país, né? Tá totalmente equiparado aí com as melhores carreiras federais. Só que eu não estudei para o concurso do BNDES. Eu fiz a prova, passei, um dos concursos mais difíceis do Brasil, só que eu não estudei para a prova do BNDES. Eu fiz a prova do BNDES sem estudar especificamente para o BNDES. Eu estava estudando para as carreiras fiscais. Então, eu fiz o concurso do BNDES com a bagagem que eu vinha, que eu estava estudando forte para a carreira fiscal, mais o conhecimento que eu tinha como bagagem da minha formação em administração, porque eu passei no BNDES para o cargo de administrador. O concurso do BNDES, ele é bem segmentado, né? Tradicionalmente. Né? Sim, tradicionalmente. Existe formação específica em formação certas específica. áreas. Eu fiz para administrador. Minha formação é administração de empresas. Eu fiz para administrador. Na época do meu concurso tinha para contador, para economista, Advogado, sempre engenheiro, tem advogado. Então eu fiz por uma dica de um amigo. Bicho, tu tá sabendo que vai ter o concurso do BNDES? Não, tô sabendo não. A carreira é muito boa, bicho. Eu tava totalmente fora. Uhum. Beleza, vou me inscrever. Fiz. E eu passei, e o cara que me deu a dica não passou. Acontece. E isso é uma outra coisa legal da gente falar também, porque
existem carreiras em que você pode ter qualquer formação, qualquer nível superior, você vai entrar. É o caso da esmagadora maioria das carreiras de alto nível federais. Sim. A gente está falando aqui, essas carreiras estão no concurso unificado, gestor federal, né, PPGG, analista de comércio exterior, analista de planejamento e orçamento, auditor da CGU, auditor do Tesouro, todas essas qualquer nível superior, você pode fazer e você vai entrar. Inclusive, muita gente nem sabe disso, quando o edital tem vagas, por exemplo, para TI. Ah, tem vaga de TI, beleza, mas você não precisa ter formação em TI para poder passar. Você fez a prova, passou, você entra. Agora, quando a gente fala de empresas estatais, aí geralmente a coisa muda. Né? Em geral, vai se exigir formação específica, são concursos bem segmentados ali e tal, e é o caso do BNDES também, né? Só que eu só contei essa história de que, pô, eu passei pro BNDES, sentei estudar pro BNDES, não é por nada não, né? Para dizer que eu passei sem estudar. A questão não é essa, não. O que eu quis dizer é que nem sempre é como a gente planeja. Claro. Eu tava com foco na área fiscal, surgiu essa coisa no meio do caminho, que eu nem sabia que existia, que era tão boa quanto. Eu fiz, e por uma questão do alinhamento ali, eu tava com a bagagem... Alinhamento dos astros. Alinhamento dos astros, eu passei, e foi bom. O que eu tô dizendo assim é até para como dica para os concurseiros assim, é que não deixa passar oportunidades que podem surgir laterais ali, que está dentro daquela, vamos dizer assim, daquele núcleo de conhecimentos parecido, né? Porque não era tão longe. Porque minha formação já era administração, o cargo era para administrador. E nos conteúdos envolvia ali contabilidade, matemática financeira, queira ou não queira, estava dentro do, vamos dizer assim, da órbita da zona de conforto. Da órbita de assuntos da minha formação e da área fiscal também. Porque quando o cara se prepara para a área fiscal, a bagagem é muito grande. A área fiscal é muita coisa. Tu tá estudando exatas pesado, tudo. Sim. Contabilidade, direito tributário. Né? Não só tributário, né? Administrativo, constitucional. Tudo. Hoje em dia, civil e empresarial aparece também. O cara se preparando para a fiscal, automaticamente você está se preparando com uma gama imensa de concursos. É a melhor área para você se preparar e passar em outra coisa. Exatamente. É a melhor. Aí o recado é mais ou menos esse. Que surgiu e por estar com a bagagem, não deixar passar por não vou fazer porque... foi mais nesse sentido. Sim. Então, é isso. É aquele negócio. Tu tava estudando pro BNDES, mas não sabia, né? Tava e não sabia. Tava e não sabia. Porque... Você conseguiu definir melhor. não é que eu não estudei. Eu não, vamos dizer assim, a etiqueta era outra. Exatamente. Era outra. Tava dentro ali da órbita dos mesmos temas. Eu não tava com o meu radar. Eu queria dizer assim, meu radar não tava ligado. Meu amigo me alertou. Sim. Infelizmente ele não passou, mas ele me alertou, né? E isso é importante, esse trabalho que você faz, né? Sobre concurso e carreiras, para alertar a galera que existe infinitas possibilidades, né? Ontem mesmo, acho que saiu o edital para a Agência Nacional Terrestre. Transportes Terrestres, a NTT. Eu vi lá, uma carreira muito boa, uma remuneração excelente. Massa. Equiparável a várias carreiras boas aí, em federais, estaduais, e que às vezes um concurso a Agência Nacional Terrestre, o cara não sabe nem o que não é aquele concurso que fica na vitrine, que todo mundo conhece, feito a Receita Federal, mas o cara termina às vezes por não estar no radar da galera, às vezes a concorrência é menor, o cara vai e passa numa parada dessa e termina ganhando quase tanto a mesma coisa de que uma outra carreira famosa. Mas é isso mesmo. Então a analogia fica muito boa, né? Com isso que aconteceu comigo do BNDES. Não estava no meu radar, não sabia nem o que era, essa carreira era boa. E sabe passei. Que no método M3H eu sigo a filosofia da carreta furacão, né? Já te falei isso, não? Carreta furacão, siga em frente e olhe para o lado. Entendeu? Exato. Essa é a filosofia. Essa é boa. Mas bicho, porque... Veja, tudo bem, meu sonho é passar na Receita Federal, né? Eu já questiono isso, né? Eu digo, porque, meu irmão, seu sonho é ter um trabalho, tá meio esquisito esse seu sonho aí, né? Meu sonho é conhecer Maldivas, sei lá, né? Outra coisa. Mas beleza, beleza, meu sonho é Receita Federal, show. Agora, se você olhar para o lado, enquanto você está estudando para Receita, talvez tenha oportunidades tão boas quanto que estão passando ali, ó. Estão passando. Você não tá nem vendo, velho. O cara vai ficar esperando eternamente pela Receita Federal. Quanto foi o último concurso da Receita Federal? Não, o último foi agora, né? Em 23. Foi recente. Mas o anterior foi em 2014. 2014, depois teve 2022. Não, foi 23. Foi em janeiro agora de 2023. Foi em março a prova. Em março. Março 23. Beleza, mas de 2014 a 2003 foi um longo período.
Eu tenho uma história boa sobre isso. Vê só. Quando eu passei no concurso do Banco Central para técnico, aí a gente foi para Brasília e tal, em 2010. Aí chegou em Brasília, não tinha filho, não era só eu e Paola. Aí eu, pô, beleza, agora eu vou estudar para concurso de alto nível, né? Esse era o meu plano, né? Ah, então beleza, qualquer coisa que pague menos de 10 conto, eu quero nem saber. Vou, na época, né? Na época, 10 mil ali, 2010. Aí eu, beleza, vou fazer isso aqui. Qual concurso que eu quero mesmo? Aí, pô, eu queria o quê? Ganhar bem, queria voltar para Recife, queria ter um trabalho que eu achasse interessante, queria ter tempo para estar ali com a família, a gente queria ter filho, né, e tal. Aí eu pensei, vou fazer o concurso da Secretaria de Fazenda de Pernambuco. Vou fazer para auditor da Cefaz Pernambuco. Na época 2010. Isso foi 2010, já final de 2010. Só que não tinha concurso para a Secretaria de Fazenda desde 92, Desde né? 92. Aí foi ter em 2014. Então, esse concurso foi sair, o edital em 2014, a prova foi em 2015. Aí veja, eu tô falando de 2010. Aí eu fico raciocinando Era a assim. eterna promessa do Era- concurso da Cefaz, né? Pois é, só que na época, em 2010, não, agora vai rolar, não sei o que. Eu cheguei a estudar não sei para o o curso da Cefaz, fiz curso com o Mário Julião, lá de legislação desse ICMS. quê. Grande Mário Julião, Pois é. professor aqui de Recife. Ele era muito conhecido, né? Ele era muito conhecido. E aí eu comecei a estudar para Cefaz Pernambuco. Não, vou estudar, não sei o que. Aí virou o ano 2011. Aí 2011 foi passando, nada desse edital. Aí eu disse, meu irmão, isso aqui tá meio. Aí comecei a olhar pro lado, né? Ver o que é que tinha. Aí em 2011 eu fiz TCU. Em 2012 eu fiz ISS São Paulo, ISS Belo Horizonte, que veio logo em seguida. Me lasquei nos dois. E aí pensei, pô, acho que eu vou voltar para estudar para Cefaz. Mas aí já não estava tão quente. Aí saiu o edital da CGU. E não era um negócio que eu estava esperando. 2012. 2012. Não era um negócio que eu estava esperando. Saiu em abril de 2012. E não só eu não estava esperando, como eu tinha descoberto há pouco tempo o que era a CGU. Entendeu? Vejam. E esse negócio que a Belardo está dizendo aqui, né, você que está me vendo aí, é uma parada interessante para você prestar atenção. Tá? Porque tem carreiras que você talvez nem saiba que existam. Eu já tinha passado em alguns concursos, morava em Brasília já fazia um tempo, conhecia muita gente e eu não sabia nem o que era a CGU. Tinha ouvido falar aqui ou ali, mas não sabia nem o que era. Muito menos sabia quanto ganhava, qual era o trabalho, o que é que fazia, o que é que caía na prova. Nada. Aí, quem deu a dica foi a irmã de uma grande amiga que era servidora da CGU, tá? Uma história bem parecida com a tua. Que ela deu a dica, falou, vai ter, pô, vai ser um concurso grande, vai ser bom, não sei o quê. Aí, quando esse edital saiu da CGU, eu olhei, aí tinha uma área lá, ele era segmentado, tinha várias áreas e tal. Tinha uma área lá chamada Prevenção da Corrupção e Ouvidoria, que era uma área de humanas. Era uma área de humanas. Eu me lasquei no ISS São Paulo e Belo Horizonte em contabilidade, principalmente. Né? Aí eu olhei e disse, pô, não cai contabilidade. Não cai estatística, que era uma outra parada que caía também em alguns concursos e tal. Né? Não cai estatística. Eu disse, eu vou aqui. Eu sou o cara das humanas, né? Vou estudar essas outras matérias que apareceram aqui que ninguém estava esperando, que era ciência política, relações internacionais, direitos humanos, tal. Então, é aqui que eu vou. E deu certo. E tinha material na época para estudar isso? Ah, essa aí é uma outra saga, velho. Tinha assim. Era escasso, né? Era escasso. Professor dessas matérias. Então. Pô, 2010. Isso aí era a época dos PDF. Isso aí já era 2012, aí tava melhorando, mas ainda começando a melhorar, né? Às vezes não tinha curso, o cara tinha que ir atrás de livro, né? Foi isso que aconteceu em algumas matérias, em outras eu consegui curso em PDF, mas eram cursos de baixa qualidade. Né? Veja, tinha, por exemplo, Relações Internacionais, caía lá, e beleza, é matéria que cai na Receita, então tinha material. Mas, por exemplo, Ciência Política, aí já era mais difícil. Aí eu consegui um material que era bem mais ou menos, aí comprei mais uns 2, 3 livros e tal, aí fui desse jeito e funcionou. Na época funcionou ali pra mim. Mas só funcionou porque eu olhei pro lado. Se eu tivesse ficado, você faz, bom, eu ia me ferrar. Porque esse concurso só foi rolar em 2015 e quando o edital saiu, eu não quis nem fazer. Porque eu já estava tranquilo na CGU, já gostava do meu trabalho, tem CGU em Recife. Aí eu pensei, não, uma hora eu consigo uma remoção, volto para casa, tal. É impressionante como aí eu nem fiz. Como as coisas acontecem. Como eu falei, assumi o BNDES ali de 2011, 2012. Sei lá, 2 anos depois, de 2014, teve Receita Federal. Que no início era o meu sonho. Eu nem fiz a prova, bicho. Mesma coisa. A carreira tão boa quanto, eu já tava lá. Tinha perspectiva de eu sair do Rio. Porque assim, era difícil voltar para Recife. Mas também quando eu saísse do Rio, era direto para Recife. Certo. Eu ia pro interior de Pernambuco para depois ir pingando, não. Na Receita era tipo 0-1. Ou eu vinha para Recife ou ficava no Rio de Janeiro. Se eu conseguisse, era direto para Recife. Sim. E terminou dando certo depois. Aí, pô,
se eu for para a Receita Federal, aí pode ser que eu vá lá para a fronteira e depois venha não sei quantos anos para chegar em Recife. É verdade. Não, melhor ficar aqui. É difícil, mas demorou 5 anos, mas eu consegui. Sim. É. Não, e essa parada, bicho, vê, o que é que eu queria quando eu pensava na Cefaz? Eu queria ganhar bem. Então, hoje eu ganho tão bem quanto um auditor da Cefaz, uma carreira que não deve nada. Uhum. Eu queria morar em Recife. Hoje eu moro em Recife. Eu só fui conseguir remoção mesmo 10 anos depois, mas vim morar em Recife muito antes disso, trabalhando remoto. Uhum. E eu queria ter tempo para estar com a família, para estar com os filhos, né? Aquela coisa toda. E hoje eu trabalho 100% remoto, né? Praticamente 100% remoto. Raramente eu tenho que ir lá na CGU. Eu tenho muita flexibilidade, né? Para participar das coisas, para estar com as crianças, fazer, sei lá, reunião na escola, não sei o quê. Estou em todas, né? Porque eu consigo fazer isso. Aí, pô, o que eu queria mesmo, eu consegui. Né? Só não era com a etiqueta que eu achava que ia ter. Exatamente. Né? Lá naquela época. Irmão, guardem esse recado aí, galera. Assim, guardem esse recado porque é muito importante. São muitas oportunidades. Se você segue esses sites de concurso que sai um edital, o cara já coloca lá, fica ligado nisso, porque tem muita carreira boa que simplesmente não está no radar. As agências reguladoras agora estão meio esquecidas mesmo. Tu falou aí da NTT, mas saiu o edital da ANAC. Eu olhei por curiosidade, assim, a NTT, eu fui olhar a remuneração, pô, bichão. Puta carreira, assim. 16 mil e tanto o inicial ali para especialista. Saiu o edital da ANAC 2 semanas atrás. Tu ouviu falar? Nem soube que saiu. Pois é. Mas por quê? Porque tá perdido no meio de um monte de coisa. Entendeu? Perde um monte de coisa. Pois é. As agências estão todas assim. Estão meio perdidas. Aí tem, lógico, a Anatel, a ANEEL, que a galera que é de engenharia olha muito, né? Saiu há 2 dias atrás Petrobras, né? Petrobras saiu para técnico, né? Mais de 900 vagas, fora acho que cadastro reserva, alguma coisa assim. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Sem falar, né, eu fiz uma conta rápida esses dias. Vou fazer uma conta rápida e tal. Eu vou fazer esse evento chamado O Último Concurso, em janeiro. E aí, pra galera que tá se inscrevendo, eu tô dando de presente um guia dos concursos de alto nível 2024. Aí eu fui fazer uma conta rápida, dizer, beleza, eu vou listar aqui quais são as carreiras que estão previstas, né? Os concursos que vão rolar. Estão previstos, não, que estão certos, que vão acontecer em 2024, já estão autorizados e tal. Aí fui fazendo a lista, é assim, ó. Eu fiz um corte de 15 mil reais de salário inicial. Eu disse, não, beleza, aqui eu vou colocar só quem ganha de 15 mil para cima. Uhum. Só no Poder Executivo, são 3 mil vagas de concursos já certos. Ou que já saiu o edital agora esses dias, ou que vai sair agora no começo de 2024. Mas assim, 3 mil vagas só no Executivo Federal. É muita coisa. É muita coisa. É muita vaga, é muito concurso, é muita coisa. E a galera que tá aí perdida, que não tá enxergando o tamanho desse momento que a gente tá vivendo, talvez perca as oportunidades e daqui a 6 meses, 1 ano, vai olhar e dizer, pô, eu devia ter estudado para aquele concurso, eu devia ter feito aquele negócio. Tá? É complicado. Sem falar nas outras esferas, né? Concursos municipais, por exemplo. Acho que anteontem saiu para a Câmara Municipal de Fortaleza. Bom concurso também. Bom concurso. Eu olhei esse edital. É remuneração boa e tal. E, pô, o cara termina, o cara avalia, o cara olha os assuntos, pô, são assuntos que já estão dentro do meu ciclo ali. O cara faz, termina passando. Tribunal. Agora está previsto o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Sim. O famoso TSE unificado. TSE unificado. Aí, ainda são especulações, mas assim, mais de 500 vagas devem rolar, espalhadas por todos os TREs do país. Então é a chance de voltar para casa, para quem já tem um cargo ali, para quem já prestou um concurso legal e tal. Você pode fazer para o TRE lá do seu estado. Tem vários TRTs que estão autorizados também. Tem TRF, acho que é o TRF da primeira região, acho que primeira e segunda, e o da quinta também tem previsão de concurso para 2024. Bicho, é assim, né? Se eu for falar, Tribunal de Contas, tem mais uma pancada aí, Piauí, Pará, que é um concurso muito bom. Sai edital praticamente todo dia. Às vezes é difícil até acompanhar. Publicado, autorizado. Então, as oportunidades são infinitas. As oportunidades são infinitas, só que as matérias não são infinitas. As matérias, claro, de vez em quando surge uma coisa nova assim, mas as matérias normalmente vão girar. Tem um ciclo, tem um núcleo duro ali das matérias, depois uma outra camada. Normalmente vão ser conhecidas ali as matérias que podem cair. Uhum. Certo? Só que é aquele negócio. Você tem como se preparar, né? Com um certo planejamento ali dentro daquele ciclo.
Só que as oportunidades são infinitas. Pois é. E as interseções também são muitas, né? Como eu falei, tem carreiras que são... O núcleo das matérias que são cobradas editais são praticamente as mesmas. Você pode, nessa analogia sua, de olhar para o lado ali, você termina passando numa coisa. E ainda tem a coisa, né? Às vezes você sonha com a carreira, se prepara tal, mas às vezes tem coisas que estão fora do seu controle. O edital demora para sair aí. Pois é. 5 anos para sair o edital que tu quer. Tu vai esperar 5 anos? Vejam, são decisões que as pessoas tomam, né? Então cada um vai tomar a sua decisão ali. Eu me lembro muito, assim, eu criticava muito, né, esse tipo de coisa. Não fica bitolado nesse concurso, não fica tal. Pensa em outras coisas, não sei o quê. Aí depois eu parei um pouquinho e pensei, e aí teve a história de 2 amigas minhas muito queridas que me fizeram repensar um pouco mais e tentar respeitar mais a decisão das pessoas. Porque elas entraram comigo no Banco Central, éramos técnicos, né, todos da mesma turma, e elas duas, Manuela e Bárbara, elas se apaixonaram pelo Banco Central de um jeito que elas não queriam saber de outro concurso. Não, eu só quero Banco Central. Aí eu dizia, irmão, para com isso. Aí rolou concurso de análise de comércio exterior, CGU, da área fiscal, teve a Receita, né, também, teve outros tal. Aí a galera foi saindo, né, os amigos da gente foram saindo, e elas duas ali, não, eu só quero o Banco Central. Eu dizia, para com isso, pense em outra coisa, veja não sei o quê. Aí em 2013 teve o concurso do Banco Central, de nível superior, né, para analista, e elas duas passaram e estão lá até hoje, feliz da vida. Aí depois da história, eu fiquei, não, tudo bem, não é só a minha fórmula que dá certo, né, tem outras ideias também. Agora, de qualquer forma, mesmo que seja para decidir, não, eu só quero a receita mesmo, mas decida tendo informação, sabendo se vai sair, se não vai, quando qual é a perspectiva, e sabendo o que está rolando além daquilo, que aí você pode tomar a sua decisão, em vez de ficar só, não, eu só quero a receita, quero nem saber do que está acontecendo. Não, aí é burrice. Né? Aí é burrice. Sim. Você olha, vê o que é que tá rolando para poder tomar a sua decisão, para poder fazer as coisas de jeito certo. Né? Até porque enquanto você espera, a sua vida tá acontecendo, né? Pois é. Você vai eventualmente casar nesse período, vai ter filhos, os boletos vão chegar, você precisa ter uma capacidade financeira ali, pagar suas contas e tal. E às vezes você passa num concurso que não é o que você quer, mas vai ajudar ali, né? Você se manter e até ter mais tranquilidade para depois passar no outro concurso, né? Esse negócio, o famoso concurso escada, né? O famoso concurso escada. É uma parada interessante pra gente falar também, porque é assim, eu fiz uma pesquisa com aprovados em um concurso de alto nível aí em 2022. Conversei com praticamente todos eles. E eles responderam, né, algumas perguntas que eu fiz, tal. 80% dos aprovados, 80%, trabalhavam enquanto estudavam. E desses, quase todos, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas quase todos já eram servidores. Então, pouquíssimos trabalhavam na iniciativa privada. A maioria já era servidor. Então, isso quer dizer o quê? Que essa ideia do concurso escada é uma coisa real. É uma parada que quase todo mundo que passa concurso de alto nível faz. Né? Você vai fazer um concurso ali no meio do caminho. Por várias razões. Pode ser só para pagar as contas, pode ser. Pode ser para você se sentir melhor. Porque às vezes a pessoa, não, beleza, minha família tá dando suporte, meu pai, minha mãe, marido, esposo, sei lá, tá bancando, pagando as contas da casa e tal, enquanto eu tô aqui me dedicando. Só que, meu irmão, isso gera uma pressão absurda em cima de você. Uma pressão absurda. Imagina, né? Você tá ali, não, beleza, eu tô, né? E tem outra pessoa aqui por trás, né? Fazendo, né, o esforço financeiro ali e tal, trabalhando, não sei o quê. Aí você passa 1 ano, passa 2 anos e você não consegue nada, você começa a se sentir mal. Né? Parece que você tá explorando a pessoa. Eu já vi isso acontecer várias vezes, várias vezes. É melhor você passar no concurso, que ainda não é o que você quer, mas que vai te dar a tranquilidade de ter suas contas pagas, de ter ali tempo para você também, né? Para você pensar ali, ter a sua própria vida, sua atividade, suas coisas. Às vezes isso vale mais do que você ter mais 2, 3, 4 horas do dia, porque tem alguém pagando suas contas para você ficar dedicado integralmente aos estudos. Sim. É um negócio que, assim, para mim faz muito sentido. E muita gente nem pensa. Muita gente nem pensa. Só fica nessa de... mas se tem alguém aqui bancando, pra que eu vou me preocupar com isso? Eu vou logo para um concurso definitivo, porque eu quero e tal. E eu não tô dizendo para você não ir pro definitivo, para você não estar pensando no definitivo. Só para você seguir em frente olhando pro lado, né? Vendo o que tá rolando. Vai ter novo concurso do BNDES 2024, tu acha? Tá no planejamento aí, né? Né? Tá no planejamento. Não é nada certo. Faz anos que não tem, né? Uhum. Se eu não me engano, o último foi 2012. Eu acho que você tem... Eu não sei. Estava conversando um pouco antes. Eu achava que era 2012, você falou. Eu acho que é 2013. Mas não sei, talvez seja o edital em 12 e a prova em 13, alguma coisa assim.
Mas faz muito tempo, de toda forma, né? 10 anos aí, pelo menos. Pelo menos 10 anos. Eu acho que quando tiver um novo concurso do BNDES, se for agora em 2024 especialmente, quem vai passar nesse concurso é a galera que está estudando para Banco Central, Tesouro, analista de planejamento e orçamento, algum tribunal de contas, área fiscal. É essa galera. Não é uma galera que está agora só pensando em BNDES. Não é. Por quê? Porque essa galera talvez nem exista. Entende? A galera tá de olho nos concursos que vão sair, lógico. Mas aí quando vier o BNDES, o sujeito olha e faz, pô, isso aqui tá parecido com o que eu tô fazendo. Eu consigo, né? Pois é. Foi o meu consegue, caso, né? E Foi o consegue. meu caso, foi o meu caso. Pois é. Eu vejo muita sabedoria nisso, entendeu? Nesse jeito de você se preparar, olhando para as oportunidades, vendo o que está acontecendo ali e tomando as suas decisões. A área bancária, a área de concursos bancária vamos dizer assim, tá ressurgindo ainda, tá a perspectiva aí do concurso Banco Nordeste também, tá no radar do pessoal aí. É aquilo, colocar no radar, né? Então, são boas oportunidades. Esse é um negócio interessante também, né? Eu tô falando isso direto, né? Isso é uma coisa interessante, muita coisa interessante. O Banco do Brasil fez 2 concursos muito grandes. Um em 2021 e outro em 2023. Né? Edital em final de 2022, concurso em 2023. A Caixa Econômica fez um concurso só para pessoas com deficiência, agora recentemente, mas o anterior foi em 2014. Prometeram um grande concurso para 2024. Caixa, né? Caixa. Um grande concurso para 2024. Banco do Nordeste, concurso agora também. Quando você pensa no BNDES, eu acho até meio injusto colocar como se fossem coisas muito parecidas, porque realmente não são. O BNDES está muito além, né, desses concursos aí. Mas esses editais de bancos, eles estão contidos no edital do BNDES. Sim. Né? A depender, lógico, da área que você for fazer e tal, mais ou menos, né? Mas eles estão lá dentro. O que você está estudando está lá dentro. Então, pô, por que não? Pro cara que passou no Banco do Brasil agora, o cara que vai passar na Caixa agora no começo do ano aí, se sair mesmo, Sim. ou no BNB, né? Por que não pensar no BNDES? Pelo menos é o jeito como eu vejo, né? O caminho de quem tá de olho nesses concursos de alto nível, né? Acho que é por aí. Né? Beleza, cara, beleza. Que mais? Escola de Exatas. Conta pra galera mais ou menos como foi essa história aí do surgimento da Escola de Exatas e tal. Cara, eu contei um pouco aqui no início, né? A nossa formação, assim, eu e meu irmão, a gente sempre gostou de matemática, né? A gente foi incentivado desde novos a investir, principalmente nessas 2 matérias, né? Que eu falei que acho que é o núcleo de tudo, né? O cara quer se preparar para um concurso público, para um vestibular concorrido. Eu acho que a base de tudo, eu penso assim, Guilherme pensa assim também. Acho que a base de tudo é português e matemática. A prova disso é que o vestibular do Enem, metade dos pontos é português e matemática. Não é à toa, né, que a prova do Enem é dividida em 4 partes, sendo que 2 partes, uma parte é só português, uma parte é só matemática, aí tem mais uma parte lá que é, acho que física com química, e tem mais uma outra lá. Então, por que isso? Porque realmente português e matemática acho que é a base de tudo. E a gente teve sempre um incentivo em casa, a gente sempre, além do colégio, a gente tinha uma preparação extra, nossos pais incentivavam, né? A gente tinha um curso extra, além da escola de matemática, para formar ali e tal. E a gente sempre gostou. E só que eu sempre gostei, só que Guilherme resolveu levar aquilo com outro nível, né? Realmente. Ele decidiu trabalhar com isso. Né? Então, Guilherme é professor de matemática há muitos anos, apesar dele ser relativamente novo, né? Até mais novo que eu, mas ele dá aula de matemática há muitos anos, ele é muito experiente, né? Ele começou a dar aula adolescente. Ele começou a dar aula com 17 anos, em escolas aqui de Recife, presenciais, deu aula em várias escolas aqui conhecidas de Recife, e ali acho que 2009, 2010, ele já começou, 2008, alguma coisa assim, ele já começou a dar aula para concursos também. Aí deu aula em grandes cursinhos presenciais aqui de Recife. E aí ele começou a dar aula online lá nos primórdios, quando tudo era mato. PDF. Só PDF. Ele foi professor do Ponto dos Concursos. Né? E ali começou a trajetória. E anos depois, ele decidiu, já estava, né? Ele deu aula nos cursinhos online aí, os grandes cursinhos mais famosos que existem por aí. Só que
em 2020, em plena pandemia, ele decidiu sair para fazer a carreira solo dele, assim, né? Criar uma plataforma própria, né? Onde ele tivesse liberdade para poder gravar do jeito que ele quisesse, a quantidade de horas que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Porque às vezes você está num grande cursinho desse, existem limitações. Você só pode gravar X horas da aula, né? Você tem que fazer ao vivo nesse horário. Nesse horário, nesse dia. Eu me quebrava com esse negócio também, viu? Pois Pra mim era complicadíssimo. Eu disse, não, eu quero fazer a minha coisa. E eu na época que ele resolveu sair, eu estava estudando já outras coisas, né? Eu estava estudando sobre marketing, né? Marketing digital, esse tipo de coisa. Sempre foi um assunto que me interessou, né? Essa questão de você produzir conhecimento, né? E principalmente online, onde você consegue atingir uma grande quantidade de pessoas, né? No Brasil todo. Eu também fui professor, mas não, eu dei aula de matemática particular, né? Durante muito tempo eu dei aula de matemática, sempre gostei de ensinar. Então eu comecei a estudar essa questão do marketing digital no início, para eu mesmo dar aulas online, né? Seria como se fosse uma atividade complementar. Eu sempre gostei de ser professor, só que pelo fato de eu já ter um trabalho, né, convencional ali, no horário convencional, que é o meu trabalho do concurso, eu não poderia conciliar aquilo com um trabalho presencial, com uma atividade de professor presencial. Sim. Então foi daí que começou. O gatilho foi esse para mim, né? Não, como é que eu vou conciliar essa minha atividade normal com essa atividade paralela que eu queria ter, que seria de ser professor, né? Poderia ser professor eventualmente até de matemática e tal, mas cheguei a dar aula de administração também, porque minha formação é administração. Mas seria o jeito de online, eu conseguir conciliar as duas coisas. Aí eu comecei a estudar uma forma de conseguir criar um produto e atingir as pessoas online. E comecei a estudar para mim mesmo na época. Eu estudei muito, fiz muitos cursos, né? Pelo Brasil todo, viajei para São Paulo, fiz muitos cursos com alguns mentores muito conhecidos aí do mercado de marketing digital. Só que eu estava na fase ainda de estudar, não tinha colocado ainda a coisa em prática, né? Eu estava me preparando para criar o meu infoproduto. E na mesma época, por coincidência, Guilherme decidiu sair do sistema tradicional dos cursinhos e formar uma plataforma apenas de exatas, né? E a gente se conversou na época, nós somos irmãos, e disse, pô, vamos juntar forças aqui, né? Porque você tem um conhecimento especializado aí nas matérias exatas. Eu venho estudando sobre o negócio, né, online, e a gente se juntou na época e a gente fundou a Escola de Exatas em agosto de 2020, em plena pandemia, né? E, pô, deu muito certo, né? Porque a gente criou um modelo ali onde a gente consegue aprofundar um máximo ali as matérias exatas até onde a gente entende que o aluno precisa, né? Eu me lembro que o Guilherme me disse um tempo desse que tem mais de 1000 aulas gravadas lá. Pois dentro da Escola de Exatas. Por quê? Na Escola de Exatas, qual era a nossa preocupação? Era a gente atender o cara que está do zero. Quando eu falo do zero, é do zero mesmo. O cara, eu não lembro como é que faz uma conta de divisão. Alfabetização matemática. Com vírgula, não lembro. Às vezes o cara é engenheiro, mas faz 20 anos que o cara não faz uma conta. Né? Sim. Ou o cara realmente não tem essa formação exata e realmente o cara está do absoluto zero. Então, existem essas pessoas. E existe o cara que está mais avançado e o cara precisa ir para um outro nível, esse avançado, porque existem os níveis avançados lá, né? Sim. Guilherme até brinca, né? Estatística. Tem as questões fáceis, médias, difíceis e diabólicas, né? Diabólica? Tem um outro nível da parada. Sim, sim. Então a gente queria atender no mesmo lugar o cara que está do zero e o cara avançadíssimo, levar esse cara para o outro patamar. Por quê? A matéria, por exemplo, de estatística é uma matéria hoje que define a aprovação em muitos concursos, né? Ela é cobrada em alto nível, por exemplo, na prova da Polícia Federal. Começou a aparecer em concurso policial, virou moda, né? Virou moda. Agora, nos últimos anos aí. Polícia Federal é cobrada em alto nível estatística. Os concursos fiscais nem se fala, né? Então, e estatística é uma matéria complexa, é uma matéria que você não pode chegar de cara, vou estudar estatística, não é assim, amigo. Não é assim. Tem que ter uma base matemática. A gente fala muito isso. Calça as sandálias da humildade, dê um passinho para trás. Mesmo que você acha que tem boa. Às vezes a gente fala, como é que tua base matemática é boa? Será que é boa mesmo? Defina o que é base matemática, né? Base matemática não é fazer as continhas, não.
Assim, a gente chama isso lá na escola de exatas, né? A alfabetização matemática, né? A fluência em matemática. A fluência em matemática não é simplesmente os cálculos operacionais ali. Existe toda uma cadeia de assuntos que você tem que ter para formar uma base em matemática, para aí sim você conseguir estudar raciocínio lógico com mais facilidade e depois entrar em estatística. Então, se a sua base em matemática é fraca, esqueça estatística por enquanto. Você vai trabalhar ali assuntos da base, né? Então, não é só operacional, como eu falei. Tem assuntos como teoria dos conjuntos, certo? Teoria dos A conjuntos, galera só não sabe, né? a galera não sabe. Antes de chegar à estatística, teoria dos conjuntos, porque teoria dos conjuntos é pré-requisito para probabilidade. Sim. Só que antes de probabilidade, você tem que estudar análise combinatória. E aí sim, quando você estiver bom em conjuntos, análise combinatória, probabilidade e todo o resto antes, aí você pode pensar em estatística. O que quebra o pessoal vai para a estatística direto, sem base, quebra a cara. Se você for para a estatística sem base, você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai aprender estatística. Então volta. E estatística é a matéria que vai derrubar E vai derrubar. o cara que está estudando para Receita, para o TCU, para a Polícia Federal, para um monte de coisa aí que cobra, né? Sem falar que é o seguinte, esses concursos fiscais, concursos de controle, esses concursos de alto nível, ele não cobra, em exatas, ele não cobra só estatística, né? Ele cobra. Normalmente as matérias de exatas, elas são cobradas em bloco. Ele vai cobrar matemática, desde a tua quinta série até o fim do ensino médio, ele pode cobrar qualquer coisa. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, estatística e matemática financeira, dependendo do concurso. É Então, verdade. é um bloco de quatro matérias exatas, né, que elas se interligam ali. E o pessoal às vezes confunde muito essa questão do raciocínio lógico. Às vezes chega um cara lá, não, eu só quero aprender raciocínio lógico. Pera aí, amigo. Você tem noção do que é raciocínio lógico? Porque assim, a depender da banca examinadora, se for FGV é uma coisa, se for Sebrasp é outra coisa. Tem umas que chamam de raciocínio lógico, na verdade é matemática, né? Às vezes o cara chama raciocínio lógico matemático. Quando tu olha os conteúdos do edital, Então, da estatística tá lá dentro. 80% é matemática, às vezes tem estatística dentro. Uhum. O cara raciocínio lógico, e dentro lá tem análise combinatória, probabilidade. Sim, eu já vi demais isso. Isso acontece demais. FCC. É, Às vezes o cara, problemas de matemática, problemas de raciocínio, o que é isso? Tem um mundo lá dentro. qualquer coisa, né? O cara vai. Então, é nesse sentido que então a gente tinha essa preocupação de atender o cara do zero, atender o cara avançadíssimo e conseguir cobrir todas essas possibilidades. Porque se você pegar os editais de exatas, cada um vem de um jeito. E a gente mapeou simplesmente tudo que pode ser cobrado em qualquer concurso, desde uma prefeitura de interior até o concurso do TCU, da Receita Federal. Tudo que pode ser cobrado em todos. E a gente fez um mapeamento, tem um mapa lá, e a gente consegue cobrir qualquer concurso que exista. Com esse detalhe de que, se o cara chegar absolutamente zerado, a gente tem aula gravada lá na Escola de Exatas de tabuada. Tem aula de tabuada lá. Tem aula de ensinar a ler números. Que 1 milhão, como é que lê? 1 milhão, 1,47 milhão. O que é que significa isso? A gente ensina lá. Entendeu? Como é que faz uma fatoração, uma divisão, uma multiplicação. Às vezes o cara... Esqueci como é o algoritmo para fazer uma subtração. Uhum. Sobe um, como é que faz? Tem tudo lá. Legal. Isso é muito difícil de encontrar, porque você chega nesses grandes cursinhos, o cara tem lá um pacotão para o concurso tal, e o cara parte do pressuposto que você tem todo esse ferramental Uhum. anterior, e às vezes você não tem. E o cara tá limitado também, né? Tem o pacotão, mas aí matemática são 4 horas. 4 horas. E acabou. Acabou. Às vezes você não tem essa bagagem, você não lembra como é que faz esse operacional, Uhum. o cara lá não vai te ensinar, e não tá nem aí, e não tá preocupado com isso. E você vai ter que se virar. Às vezes o cara... Aí o cara, pô, não lembro como é que eu faço essa divisão aqui. O cara vai para um conteúdo gratuito no YouTube, alguma coisa. Às vezes o cara até ensina uma coisa errada, né? Ou ensina uma coisa que só vai... Um caso particular que só vai funcionar nesse caso aqui. Sim. Bom, na verdade, você tem que entender... entender de verdade, né? A coisa. Então, lá na Escola de Exatas, aí sim a gente consegue, como você falou, tem mais de 80 módulos gravados, desde tabuada, como eu falei, até estatística avançada. Recentemente a gente acrescentou aulas de cálculo diferencial integral, cálculo 1, que é um assunto de matemática. Chega, deu um medo aqui. Que é um assunto de matemática universitária, né? Você só vê isso quando você entra na faculdade de engenharia, em alguns cursos de nível superior, economia e tal, você tem cálculo 1. Mas por que a gente colocou dentro da Escola de Exatas, que é uma plataforma de exatas voltada para concursos? Porque o nível está se elevando tanto que em algumas provas de estatística eles estão cobrando algumas questões que você precisa fazer uma integral, alguma coisa assim. Já caiu na prova da Polícia Federal. Estatística, em que você precisava fazer um cálculo integral. Caramba. Então a gente subiu ainda mais o nível. Né? A gente foi subindo o nível.
sempre à frente, né? Quando a gente começou a dar aula de cálculo lá na Escola de Exatas com integral, aí até chegaram outros professores, aí é exagero de vocês, terminou, né? Que foi sendo cobrado nos concursos por aí. Então a gente está sempre um passo na frente. Conseguimos, né, atender esse espectro todo do cara do absoluto zero ao avançado, e a gente só consegue fazer isso porque a gente resolveu sair desse sistema tradicional dos cursinhos e criar uma coisa à parte. Existe uma analogia muito boa, não é nada contra os cursinhos por aí. Eu acho que ele tem o seu papel lá, aquelas assinaturas básicas, só que o básico não é suficiente. Né? A gente sabe disso. Sim. Então, é uma analogia muito boa isso. Você tem um plano de saúde lá, cobre o básico, mas às vezes você tem um problema que você tem que ir para um médico de alto nível e o cara não aceita o plano básico. Você tem que pagar para o cara resolver aquele problema. E a gente veio com esse posicionamento de resolver o problema de quem precisa realmente aprender exatas, seja porque o cara não tem a base ou para o cara quer ir para um outro patamar e lá não consegue, nos pacotões básicos lá dos cursinhos, e a gente veio para resolver o problema, né? Porque as exatas é uma dor muito forte do concurseiro. Com certeza. E o cara vem, é muito comum isso. O cara chega pra gente, o cara já tem uma assinatura lá, mas ele vem resolver o problema. Porque esse problema é o que às vezes impede o cara de ser aprovado. Né? Show. Quantos alunos já na Escola de Exatas? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil. Sucesso absoluto, hein? Sucesso absoluto. Sucesso de público e crítica. A gente está sempre melhorando, então os assinantes têm a cada dia um produto cada vez melhor. Né? O cara às vezes paga o mesmo preço na assinatura ali, só que a cada ano o produto vai ficando cada vez melhor. Né? Ele continua tendo acesso lá. Continua tendo acesso, vai renovando, né? Às vezes o cara... E tem é uma assinatura renovável, né? Só que o produto vai ficando cada vez melhor, né? E faz muito tempo que a gente não aumenta o preço da assinatura. É mesmo? Acho que vai fazer muito tempo que o pessoal está pagando praticamente a mesma coisa e a gente melhorando cada vez mais o produto. Assim, a gente realmente conseguimos levar para o outro patamar. Então lá a gente tem as aulas nos módulos regulares, que a gente fala ali que são os módulos pré-edital, para o cara construir uma base sólida. Depois a gente foi acrescentando outras ferramentas com os cursos enxutos, que a gente chama, que é para o cara fazer uma revisão. Você já estudou pelos módulos regulares, vai fazer revisões, ou então está numa situação de pós-edital, precisa ver um essencial da matéria em pouquíssimo tempo, aí tem os cursos enxutos. Então a gente vai acrescentando uma série de ferramentas e hoje você tem uma verdadeira plataforma ali para se preparar para qualquer concurso do Brasil em exatas. Né? Maravilha. Só para fechar o serviço aqui, qual é o site lá da Escola de Exatas para galera? aescoladeexatas.com.br. A Escola de Exatas. A Escola de Exatas, tudo junto, .com.br. Você entra lá, vai escolher o seu plano de assinatura. Atualmente a gente tem um plano de 1 ano de acesso, 2 anos de acesso, 3 anos de acesso. E lá você vai, assim que você entrar, isso é até um outro diferencial nosso em relação, né? Você entra lá, a gente tem umas trilhas de estudo que já estão prontas lá, você pode entrar e seguir essa trilha. Trilha para o concurso específico. Eu quero fazer Receita Federal, já existe uma trilha mapeada lá para Receita Federal. Certo. Quero fazer CGU, já tem uma trilha para o CGU. Quero fazer Polícia Federal, já tem a Polícia Federal. Mas pode ser que o cara queira fazer o concurso para a Prefeitura do interior, lá de São Paulo. A trilha já não está lá, não tem problema. Você se matriculou, entra em contato com a gente, manda o último edital, se você tiver o último edital, e a gente vai montar uma trilha personalizada para você com base no último edital. Não sem só cobrar nada mais. Sem cobrar, já está incluso na assinatura. A gente poderia cobrar, né? Poderia. Mas... Por enquanto, tá. Isso é uma coisa, assim, um diferencial muito grande, entendeu? Com certeza. A gente consegue fazer isso de forma personalizada. Você manda, a gente vai levar em consideração para construir esse plano para você. Não apenas o último edital, mas o seu histórico. Você vai dizer para a gente, minha base é fraca. Aí o seu plano vai ser um. Minha base é boa, seu plano vai ser outro. É personalizado mesmo. Perfeito. Então, isso é um outro grande diferencial aí. E, vamos lá, vamos entrar em 2024 aí. Grandes concursos virão. É fato, não tem como fugir disso. Já estão vindo, né? A maioria deles vai cobrar exatas de uma forma pesada, né? E a hora de se preparar agora, porque assim, não tem como assim, fazer milagre, né? Você não tem como pular etapas, como eu falei. Você não tem como pular, por exemplo, apenas como exemplo, você não tem como pular paraquedas de estatística, por mais que você queira. Com certeza. Ixi. Tem que construir, dá um medo. Tem que calçar as sandálias da humildade, construir uma base, formar uma base boa em matemática. Esqueceria até raciocínio lógico por enquanto.
gasta um tempo construindo uma base matemática, depois vai para raciocínio lógico, depois vai estatística. Só que isso leva um tempo, né? Claro. Cara, muito bom, velho, muito bom. Cara, obrigado, tá? Obrigado pelo tempo aí, pela consideração de É isso, para mim foi um prazer. encontrar esse tempo na agenda aí, que eu sei que foi difícil. Mas Espero depois privilégio. voltar em outra oportunidade para a gente conversar mais aí sobre concurso, sobre as carreiras, as perspectivas, né? Como a gente está aqui, né, na Escola de Exatas sempre acompanhando o mercado, então, a gente está Sempre tem novidade, né? sempre tem novidade, Sempre tem novidade. sempre tem coisa nova e a gente pode trocar um papo aqui, Beleza, cara, beleza. beleza? Beleza. Obrigado, meu irmão. Foi bom demais. Foi um prazer. Bom Até a demais próxima. conversar contigo hoje. Valeu, Paulo. Valeu. Até a próxima. E para você que tá vendo a gente aqui, tá? Entre lá na Escola de Exatas, se você, né, tá precisando desse apoio aí com as exatas, que eu sei que muita gente precisa, né? A escoladeexatas.com.br, né? Tem também a mentoria aprovação acelerada, claro, não falei muito sobre ela hoje, né? Mas ela continua lá também, né? pauloguimarães.com, lá você vai encontrar também, né, a mentoria, método M3H, enfim, todos os produtos lá. E se inscreva no último concurso, que é o evento gratuito que eu vou fazer nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, tá? Online, né? Ao vivo, enfim, a gente vai se encontrar lá, falar sobre essa perspectiva dos concursos de alto nível 2024. Tem também o guia dos concursos de alto nível 2024 que está lá disponível para a galera que se inscreveu já no evento, ok? É isso, né? A gente tá aí seguindo e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.